Bem, pessoal, vamos continuando aqui a assistir o nosso curso, trazendo novos assuntos, novos conteúdos, e o assunto de hoje é um assunto extremamente importante. Então a aula de hoje, ela vai ser baseada em som, luz e imagem, tá? Vamos trazer alguns conceitos de som, luz e imagem para a gente melhorar a qualidade de vídeos caseiros que a gente faz, seja usando celular, seja usando uma webcam, né? Ixi, quase que não sai. Usando uma webcam, a gente vai focar exatamente nesses três pilares, tá? Som, luz e imagem. Guarda aí. A maioria das pessoas acha que para gravar um vídeo, igual esse aqui que eu estou gravando, por exemplo, eu preciso ter uma câmera dessa, eu preciso ter uns equipamentos super modernos, preciso ter luz e tal. Mas a verdade é que eu não preciso. Eu, com um simples celular, com um webcam, eu consigo gravar conteúdo de qualidade. Só que quando eu vou gravar, eu tenho que ter na cabeça alguns elementos básicos para que isso aconteça com qualidade, certo? Então, a gente vai detalhar cada um deles, o som, imagem e luz, para que você, mesmo com equipamento inicial, com celular, com alguma coisa, a gente consiga entregar uma melhor qualidade, tá certo? Para a gente ver hoje, o som, acho que eu já falei em outros vídeos, ele é o maior causador de rejeição de vídeo. Eu não aguento, eu não suporto ver um vídeo, assistir um vídeo, por melhor que esteja a imagem, eu não consigo assistir esse vídeo até o final se o som estiver errado. Se o som tiver, imagina, eu tô falando e o som tá batendo aqui, ó, fazendo zoada, fazendo barulho o tempo todo, é impossível. Vai te causar uma rejeição automática e você vai logo querer passar, né, vai querer não assistir esse vídeo. Por quê? Pode estar uma imagem de cinema. Se o som estiver ruim, se já for numa sala de cinema que estava lá, aquela Cinemax, a maior sala do mundo, mas se o equipamento de som não estiver regulado, não estiver bom, a sua experiência do filme vai ser horrível. Então o som, para mim, ele é 60% do vídeo. Você consegue assistir um vídeo com a imagem ruim e um áudio bom, mas se for o contrário, é difícil, viu? Então, primeira dica, som é prioridade pra gente, tá? Seja para uma captação com algum microfone mais simples, seja trazendo o meu celular, né, tendo um segundo celular aqui para gravar um áudio mais próximo. A gente vai falar, quando a gente vai falando mais de equipamento, eu vou detalhar esses equipamentos para vocês. Mas o que é que vocês têm que ter na cabeça? Som é fundamental. Um áudio limpo, né? Uma gravação em um ambiente que não tenha muito barulho faz toda a diferença. Do que se eu tivesse aqui um monte de gente gritando, um monte de barulho, barulho de ônibus, barulho de alguma coisa. Obviamente que isso vai estar direcionado com o quê? Com o planejamento que eu fiz, com o roteiro. Porque se o roteiro exigir, por exemplo, eu vou fazer uma propaganda, vou fazer uma divulgação para uma empresa de ônibus. Obviamente é interessante eu ter algum barulho, elemento de ônibus andando, e no meu vídeo tem alguma coisa, mas a preocupação com o som, a percepção do som, ele tem que estar limpo, tem que estar um som de qualidade, para que as pessoas tenham vontade de assistir o vídeo, certo? Primeira dica. Outra coisa que a gente tem que começar a ver é, em relação à imagem, a questão do enquadramento. Eu vou falar algumas regras simples, né? A ativação de grades, né? A gente vai fazer a utilização dessas grades para ter uma referência correta da câmera e do vídeo, para que esse vídeo ele possa ser utilizado em várias plataformas diferentes e também que seja agradável para os olhos, né? Se eu tivesse aqui gravando com a câmera e eu tivesse torto, assim a câmera tivesse torta, automaticamente já ia te causar uma rejeição também. Você não está natural, isso não está de uma forma que esteja natural. Como também, se essa luz que tivesse aqui no meu rosto tivesse estourada demais, eu tivesse parecendo o sol aqui, né, brilhando, ou aqui atrás, essa cortina tivesse aberta, tivesse indo um monte de luz contra a câmera, criando aquela confusão, aquele negócio. Então, eu tenho que ter uma medida certa entre cada uma delas, seja do som, da imagem, do enquadramento, né, da fotografia que eu estou usando aqui. Estou usando um fundo neutro. Eu estou aqui com
botei um casaquinho aqui por cima para dar um contraste com o meu fundo que está preto aqui. Por baixo eu tenho uma camiseta preta. Se eu tivesse preto com preto, já ia estar um pouquinho diferente aqui, né? Eu não ia dar tanto destaque à minha pessoa aqui se eu tivesse tom sobre tom, tá? Então, coloquei aqui para dar um destaquezinho, para ficar marcado aqui o recorte de luz. Então, tudo é pensado quando a gente vai começar a gravar o vídeo, tá certo? Então, pessoal, como eu falei, o som é prioridade, né? A gente vai sair daqui dessa aula com uma missão que é ter... Como é que eu vou fazer para ter cada vídeo com a qualidade de um som melhor, tá? Então, como eu falei, um vídeo com uma imagem mais ou menos, mas um áudio bacana de se escutar, passa. Mas o contrário é muito difícil, você fazer uma retenção de audiência, que a pessoa continue assistindo aquele vídeo, tá? Eu sigo no Instagram, eu gosto de andar de moto, eu sigo vários motovloggers, o pessoal que anda, entregador, tem um cara que eu sigo de Brasília, que é o especialista da marca de moto que eu tenho, e aí eu sempre me incomodo. Apesar do conteúdo dele ser extremamente excelente, né? Ele me traz coisas de relevância sobre manutenção de peças, alguma coisa. O áudio dos vídeos dele não me traz uma sensação legal. Eu assisto o vídeo porque o conteúdo é bom, mas eu assisto com raiva. Entendeu? Então, se ele tivesse um pouquinho melhor o áudio, ou aqueles motovlogs que tem o microfone dentro do capacete, fica o som abafado assim. Se eu estivesse falando com vocês aqui e todo o áudio tivesse assim, seria horrível para você entender, né? Seria horrível. É diferente de eu estar com áudio limpo, um áudio melhor. O ouvido, ele chega... Você consegue assimilar melhor o conteúdo se o áudio estiver bacana, tá? Então, o som, um bom som, ele gera conforto na hora de escutar, uma conexão, uma compreensão melhor. Eu consigo me comunicar melhor com a minha audiência. Então, o som é fundamental, tá? Aí você me pergunta assim, Alisson, beleza, esse microfone que você está usando aí, qual que é? É um microfone de qualidade? Eu estou sem grana para começar a gravar, para comprar um microfone e gravar com qualidade? Gente, vê só. Você usa o celular, você tem um fone de ouvido do celular, seja aquele fonezinho sem fio, seja um fone, aquele com fio que tem... Cara, usa o microfone. Fone de ouvido do celular que eu estou gravando, coloco, plugo ele ali, ele já, automaticamente, ele já melhora a qualidade do meu som, tá? Não fica aquele som distante. Eu mesmo que a câmera esteja distante aqui do que eu estou falando, eu estou com uma ligação, eu estou falando bem pertinho aqui, ó, né? Estou com um fio aqui do microfone e estou falando aqui pertinho, tal. Então, melhorar. Solução extremamente simples, fone de ouvido do seu telefone. Você vai conseguir já um áudio com melhor qualidade, tá? Outra coisa, eu estou gravando aqui nessa sala, essa sala, ela tem uma preparação ela tem algumas espumas aqui, essa cortina que está aqui atrás, toda essa estrutura, ela evita eco. Vocês sabem o que é eco? Aquele ambiente como se você estivesse dentro de uma caverna, aquele barulho assim que fica... Eu falo e fica aquele negócio vibrando ainda durante um tempo, oi, oi, né? Tem aquela reverberação. Eu tenho que gravar, normalmente, quando eu tenho que me comunicar, eu faço gravação em lugares com menos eco. E existem soluções que eu posso fazer para diminuir esse eco. Então, o uso, por exemplo, de cortinas na minha casa, de ambientes e de itens, de almofadas posicionadas que vai diminuir. Se eu for gravar só o áudio, eu tenho a possibilidade de colocar um colchão. Imagina, eu não estou aparecendo nesse vídeo, eu vou fazer uma locução depois para colocar num vídeo que eu gravei. Cara, usa colchão, usa lençol, faz uma cabaninha, faz alguma coisa que impeça que o som bata ali e volta e me dê essa reverberação. Para ser bem prático para vocês, quanto mais liso for o ambiente, então se eu tenho vidro, se eu tenho paredes lisas,
né? Se eu tenho madeira, se eu tenho plástico, se eu tenho situações que ao meu redor tenha paredes lisas, o som ele automaticamente ele vai bater e vai voltar, né? Ele não forma, ele não abafa o som. O som eu falo ali, ele bate aqui e volta a informação. Quando eu coloco itens que podem segurar, então tecido, colchão, espuma, essas outras coisas, por isso que aqueles estúdios eles têm aquela forração, aquela preparação, né? Não é somente para que o som de dentro não passe, não é isso. É para que não reverbere, ele não volte, não tenha eco, tá? Então, quando eu tenho uma cortina, aqui está a cortina. Então, quando eu falo, o som bate aqui e ele já diminui, ele volta muito menos para cá, né? Então tem essas dicas aí. Então, evitar gravar no lugar que tenha muito eco. Por quê? Porque a sensação dessa gravação, dessa voz com eco, ela dá uma certa aflição, uma certa agonia também. Então, fica aí a recomendação. Hoje é muito comum as pessoas estarem com. Uma forma de gravação, vou pegar o microfone aqui e começar a falar assim, falando muito perto, para dar uma sensação de prazer próximo do microfone. Cara, isso beleza, algumas pessoas gostam, alguma coisa, né? Ou então você tá usando um microfonezinho aqui sem fio e você falar muito, muito próximo aqui, porque vai dar. Cara, não tem mistério. Plugou aqui, se for um vídeo que eu não precise escondê-lo, vai estar aqui, ó, tranquilo, né? Evita falar muito perto para dar aquela sensação de, né, de abafado, de forçar, do áudio estourar, né? A gente vai falar mais sobre isso quando a gente estiver fazendo edição e tal. Mas quando a gente está gravando o áudio, ele tem que ser harmônico para quem está ouvindo. Ele não pode estar estourado, né? Então, vamos pensar nisso. Falar próximo do microfone, mas mantendo uma distância sem que ele esteja encostando na boca, sem que esteja estourando o meu áudio, tá? Outra coisa importantíssima em relação ao áudio é o seguinte. Quando você estiver gravando, faça teste. Então, Alisson, como assim? Eu vou começar a gravar, eu faço um videozinho de 10 segundos, escuto como é que tá, se tá tudo certinho, se tá à distância. Porque veja, às vezes eu gravo todo o conteúdo, gravo uma aula gigantesca, um negócio, não fiz ali o teste, né? Essa aula eu tô gravando uma aula atrás da outra, várias, então tá seguindo aqui o mesmo rumo. Mas se no começo da aula eu tivesse com uma falha, ou o microfone não tivesse funcionando, ou, sei lá, qualquer situação que acontecesse, que tivesse um ruído, por exemplo, uma interferência, né, tivesse o áudio fazendo zzz, desde o começo da gravação, eu ia perder. Eu ia perder essa minha gravação. Um monte de horas dispensadas aqui e o trabalho eu teria que ser refeito. Então eu perdi basicamente várias horas de trabalho porque eu não parei um minutinho no começo para testar como esse áudio ficaria. Então vamos lá, só para fechar, né? Às vezes eu perco todo o trabalho de um dia de gravação porque eu não fiz teste. Porque eu não testei, não escutei ali aqueles 10 segundos, 15 segundinhos iniciais, e aí me coloca um dia inteiro de trabalho desnecessário, né? Então façam esse teste, chega lá, grava 15 segundos, 20 segundinhos, escuta, vê se está tudo ok, beleza, vamos dar seguimento, tá? Outra coisa, evitar ambientes que tenham, por exemplo, ventilador. Se você está gravando em casa, você está gravando conteúdo, aquele ventilador, aquele vento, se eu estou aqui, ó, por exemplo, eu estou com meu microfone aqui. Se eu passo um vento próximo à área de captação do som, né, ele vai me trazer problema, vai me trazer ruído, uma coisa que não é agradável para a gente que está assistindo o vídeo, que a gente está curtindo ali aquela informação. Ar-condicionado também, né? Se for um ambiente que ele seja muito alto, por exemplo, aqui eu estou gravando na sala, tem um ar-condicionadozinho ali, ele está ventilando, não está incomodando muito, acho que não dá nem para ouvir esse ar-condicionado aí ligado.
né? Mas se for aqueles ar-condicionados de parede, normalmente dá aquele estalo, fica aquele barulho do motor funcionando o tempo inteiro, ou eu estiver próximo da caixa do ar-condicionado, né, que está sempre funcionando ali, então isso aí pode trazer algum ruído, algum som que não seja legal para gravação. Como também janela aberta, com barulho externo. Eu já cansei de ir gravar em determinados lugares e está tendo uma reforma, uma construção. Né? Aqui no meu escritório, que a gente está gravando esses cursos, o que é que acontece? Ele tem um horário que é permitido fazer reformas. Então, eu sempre gravo em momentos que é de horário comercial, né? Porque eu tenho a certeza que não tem reforma, não tem barulho de quebradeira, não tem nenhuma interferência no áudio que vai poder me incomodar ao ponto de eu não conseguir gravar com uma qualidade legal. Então, eu tenho que analisar todo o ambiente, toda a estrutura. Né? Tem cadeira. Às vezes eu estou aqui na mesa, tem uma cadeira ali que faz um rangido. Toda vez que eu me mexo, eu faço alguma coisa, essa cadeira ela dá um estalo, faz alguma coisa. Tem que pensar em tudo. Então, o som é uma coisa que a gente tem que ter realmente muito cuidado quando a gente for começar a fazer as gravações, tá certo? Aqui na tela, eu vou colocar aqui para vocês, tem duas opções de você fazer a gravação de áudio diferente da gravação de vídeo. Isso aí a gente vai ver que depois a gente tem como juntar o áudio sendo feito através de um telefone, outra coisa, e o vídeo através de outra, tá? Normalmente eu gosto de, se for um ambiente que não for tão controlado, eu gosto de fazer em duas situações diferentes. Eu gosto de gravar o vídeo em na câmera e tal, e ter um gravador de voz, seja um outro aparelho de telefone. Vou colocar aqui dois aplicativos para vocês. Um é o gravador HiQ, que é do Android, né, no telefone, e tem um Voice Memos, que é o gravador de voz do próprio iPhone. Se você tiver uma ou duas dessas plataformas, você pode utilizar para fazer a gravação do áudio separado, tá? E depois, num aplicativo de edição, a gente junta. Porque nem sempre eu vou ter o meu trabalho perdido por completo. Então, vamos supor, eu vou fazer uma determinada gravação na praia. Nesse dia, está tendo uma reforma, estão quebrando a calçada da praia, mas eu consigo facilmente, em outro momento, fazer uma narração e colocar esse áudio junto do meu vídeo, pensando que era... ou então eu gravo esse áudio num ambiente mais controlado. Não tem problema. Eu vou lá, com o meu roteirozinho que está feito, vou lá, pego as imagens necessárias que eu quero para fazer a construção desse meu vídeo, e depois eu faço a narração e gravo também depois, não tem problema, tá? Quando a gente estiver falando de equipamento, aí eu vou mostrar para vocês os diferentes tipos de microfones que eu posso gravar, que eu posso ter, direcional, unidirecional, tipos de gravadores de áudio. Eu vou mostrar para vocês uma gama de equipamentos que vocês, quando forem trabalhar, estiverem gravando, vocês já vão saber, já vão ter visto esse equipamento alguma hora na vida de vocês. Vamos mostrar aqui o que eu tiver de equipamento aqui, vou mostrar para vocês. Tipos de gravadores, tipos de microfones, para que é o uso deles, protetores, né? A Priscila, que é o equipamentozinho que a gente coloca dentro dos microfones para evitar ruído de vento, enfim, vamos fazer bem detalhado quando a gente vai falando de equipamentos, tá? Vamos falar agora sobre imagem, né? Nitidez e enquadramento. Então, eu vou dar aqui algumas dicas de como a gente melhorar essa qualidade da gravação com o equipamento que a gente tem, tá? Vamos levar em consideração, primeiramente, o celular. Então, quando eu tenho um celular na mão aqui, eu tenho que dar prioridade sempre quando eu for gravar a câmera traseira, tá? Independente do aparelho que você vai gravar, seja Android, seja iPhone, a câmera traseira do seu telefone sempre vai ser melhor do que a câmera dianteira. Salvo exceções, tinha um modelo de telefone, eu vou mostrar aqui para vocês, que é o telefone da Asus. Era um telefone que era a mesma câmera traseira, ele virava a câmera de selfie. Então eu conseguia fazer
imagens de frente, visualizando a câmera, utilizando a câmera traseira, basicamente, porque ele virava, né? Ele tinha uma funcionalidade que eu trazia ele para frente, mas não deixa de ser a câmera traseira. Então, se for gravar vídeo, câmera traseira, beleza? Outra coisa, quando eu vou gravar, eu estou gravando o rosto aqui. Então, você vê que tem um espaço aqui entre o topo do vídeo do que e a minha cabeça, né? Que não é pequena, é uma senhora cabeça, mas tem que ter esse espaço aqui, né? Porque é uma área de corte, eu posso aumentar ou posso diminuir, eu posso ter uma série de transições aqui. Se eu estou gravando e está cortando minha cabeça, a estética não fica legal, né? Então, eu fiz um enquadramento aqui, ó, para estar basicamente no meio do vídeo, com espaço aqui desse lado e desse lado, né? Aqui um recorte tranquilo e ter um espaço na parte superior da cabeça. Então, o enquadramento é uma coisa extremamente importante. Então, quando você estiver gravando, o assunto principal ele tem que estar aqui no meio da câmera, tá? Com espaços nas laterais e superior para que eu possa, na edição, fazer um ajuste melhor, né? Se eu estivesse gravando exatamente nesse lado aqui, bem desse lado da câmera, o que é que ia acontecer? Se eu precisasse fazer um determinado ajuste de alguma coisa, eu estaria muito limitado desse lado, teria um espaço muito pequeno. Eu já aqui no meio da câmera, eu consigo ter uma área muito maior de poder ajustar. Então, enquadramento é extremamente importante, então vamos deixar essas margens, né, livres aqui para que a gente possa fazer essas alterações, tá? Então, eu estou fazendo aqui basicamente a orientação no geral. Quando eu faço uma gravação, né, eu tô me comunicando direto aqui com vocês, eu faço com que apareça parte do tronco e a minha cabeça. Então, é muito ruim quando a gente está fazendo a gravação, é muito comum quando você faz videochamada, né? Quando você começa a ter essa percepção de enquadramento, até as tuas videochamadas vão melhorar. Eu falo com minha mãe, falo com o pessoal, algumas pessoas, estão numa videochamada, eu tô vendo metade do rosto, fica só o foco no olho, ou então parte da cabeça, ou então fica tipo aquelas imagens de motorista de Uber antigamente, que era de baixo para cima, assim, a papada. O enquadramento é horrível, né? Então, a partir desse momento, você começa a ter essa ideia de enquadramento, tronco, rosto aqui, ó, meinho, centro do vídeo, né? Eu tô falando, seja numa selfie, que eu tô pegando aqui, mas tá pegando parte do meu rosto, ou tá pegando o meu rosto por completo, tá pegando parte do tronco, e a informação, ela fica legal, né? Ela fica no enquadramento perfeito, tá? Então, atenção nisso aí também. Uma coisa que uma outra dica aqui interessante também, focado na imagem, tá? Estabilidade da câmera. Desculpa. Alguns aparelhos, eles já têm um estabilizador eletrônico de forma natural. Os telefones, os iPhones mais novos, a partir do 13, 13 Pro em diante, todos eles têm um estabilizador de imagem. Então, às vezes eu estou correndo com o telefone, fazendo gravação, e ele mantém essa imagem extremamente estabilizada. Se eu não tenho esse estabilizador, eu tenho que procurar alguma forma que esse telefone ele fique parado, que ele fique estável diante da posição que eu me proponho a gravar, levando em consideração aquela regrinha do enquadramento, né, com os espaços. Então, o ar mais profissional do vídeo, além do enquadramento, é essa estabilidade. Quando eu estou gravando, e fico tremendo, né, tá na minha mão aqui, e eu fico mexendo o telefone assim, e não consigo dar aquela estabilidade. Não é agradável ao olho quando a gente está assistindo, dependendo. Imagina se eu estivesse aqui gravando e eu estivesse tremendo aqui o tempo inteiro na câmera. Não ia ser legal, né, com áudio ruim, ou a câmera tremendo todo o tempo. Então, a estabilidade, ela é fundamental. Como é que eu faço essa estabilidade? Alisson, eu não tenho um tripé. Ok. Eu vou ali, procuro algum livro, procuro algum item, um jarro, alguma coisa, que eu consiga deixar o meu telefone parado
e ter o enquadramento que eu quero. Mas o mais recomendado é você ter, por mais básico que seja, um tripé. Seja um tripézinho de mesa, seja um tripé um pouquinho mais profissional. Quando a gente vai falando de equipamento, vamos detalhar esses tipos de tripés, opções de tripés para você comprar também pela internet, ou aqui em João Pessoa tem alguns fornecedores também que você consegue encontrar tripé de forma acessível, tá? Então, mas pensa nisso. A imagem ela tem que estar estável, bem estabilizada, sem tremedeira, tá certo? E uma dica para manter essa estabilidade é, se eu for gravar um vídeo de mais de 10 segundos, eu não gravo segurando o telefone. Eu coloco ele em cima de alguma plataforma, algum local, algum tripé que me traga essa estabilidade. Por quê? Porque aí eu vou ter vídeos com uma estética mais profissional, tá? Então, vamos pensar nisso quando a gente for gravar. Experimenta fazer esses vídeos que você normalmente faz com o teu telefone, tenta fazer ele utilizando um estabilizador, na forma de um tripé, deixar o telefone paradinho, e tenta se comunicar para você ver como vai dar um ar muito mais profissional. A gente tem também no mercado alguns estabilizadores, vamos falar sobre isso mais para frente, que modelos de gimbal, né? Gimbal são estabilizadores eletrônicos. Eu tenho ele para celular, eu tenho ele para câmera, eu tenho diversos modelos, valores diferentes. Então, vou dar algumas sugestões para você mais na frente. Mas o gimbal também, para o telefone que não possui estabilizador, naturalmente, o gimbal é uma ferramenta, é uma opção para você gravar os seus vídeos com ar mais profissional. Beleza? Uma dica aqui que basicamente é a primeira coisa que você vai fazer quando você for começar a gravar, que é o quê? Pega teu celular, você pega o telefone e limpa a lente com uma flanela de algodão, uma camiseta, para que não raspe ela, né? Não dê nenhum tipo de problema, não deixe marcas, arranhões. Mas o ar de não profissionalismo em um vídeo, muitas vezes é porque simplesmente a pessoa, quando vai gravar, não limpou a lente do telefone. Você acredita? Então, dica primordial. Pegou o telefone para gravar, fazer algum conteúdo? Cara, vai lá, passa um paninho e limpa a câmera, tá? Se eu for gravar aulas ou material para YouTube, material que vai para televisão, gravar sempre na horizontal, tá certo? Por quê? Porque eu tenho mais informação aqui na lateral. Então, aquelas primeiras aulas que eu estava em outro cenário, você via que tinha várias coisas ali atrás, várias informações, né? Quando eu mudo o meu canal de comunicação para outra rede social, como o Instagram, o TikTok, a gente vai mudar a posição, porque a visualização dessas redes sociais, ela é na vertical. Então, essa maior quantidade de informação eu tenho na vertical. Então, para isso que serve, para eu ter mais informação na tela, para que seja mais agradável e um ar mais profissional na tela, tá certo? Então, modo retrato ou vertical para determinadas redes sociais. Modo horizontal, se eu vou projetar na televisão, num data show, vou fazer um vídeo de apresentação de uma empresa, vou fazer um material para o YouTube, na horizontal, beleza? Bem, vou falar aqui agora o terceiro ponto, que era iluminação. Falamos sobre som, falando sobre imagem, nitidez, enquadramento e algumas dicas para captação, para o teu vídeo parecer mais profissional. E vamos para o terceiro ponto, que é iluminação, tá? Uma dica que é básica aqui para todo mundo. Você sempre tem que gravar a favor da fonte de luz. Então, a luz natural hoje, ela é a nossa principal luz. Se eu vou gravar, utilizar a luz do sol para gravar, não adianta, por mais que eu tenha milhares de refletores, de coisas, a luz do sol, ela vai ser a luz mais forte, tá? Então, se eu estou gravando numa área externa, eu procuro ver o melhor posicionamento, vou visualizando aqui na câmera para que o meu rosto ele fique visível, fique iluminado, e geralmente isso é na posição favorável da luz. Então, eu estou gravando aqui para vocês, tem uma fonte de luz aqui na frente, ó.
Se eu coloco aqui e interrompo, ela perde a informação, fica a parte escura. Eu tenho outra luz aqui atrás que está fazendo esse recorte aqui. Você está vendo que tem uma sombra aqui, tem sombra aqui. Se eu tivesse com outra fonte de luz vindo desse lado aqui, ele ia rebater, confrontar com essa luz e não teria sombra. Mas não vejo que é um grande problema, tá? Aqui para as nossas aulas. Então, dica, vou gravar sempre a favor da luz. Então, quando eu vou gravar em casa, procuro alguma janela que tenha iluminação natural, tá? Aquela fonte de luz, ela venha intensa, venha com uma luz com qualidade, tá? Então, procura uma janela, vai gravar, tenta identificar também o cenário que você vai estar atrás. Não custa nada você dar uma arrumada atrás, né? Uma organizada no que você vai mostrar. Então, eu coloco ali, se é uma mesa, se é uma cozinha que eu estou gravando ali, tento organizar, colocar as coisas no lugar, deixar uma situação agradável para a gente gravar. Então, utilização de luz natural. Quando a gente fala em luz natural, existem alguns horários que são preferidos para quem produz conteúdo. Ou no comecinho da manhã, né? Ou no finalzinho da tarde com o pôr do sol. Ou nascer do sol, ou pôr do sol. Por que eu digo isso? Porque quando eu gravo com um sol muito forte, eu perco informação. Então, se essa luz tivesse vindo aqui, ela tivesse estourada, tivesse muito forte, ela está ali no mínimozinho, né, necessário para iluminar o rosto. Se ela tivesse muito forte, ela ia tirar a nitidez, aquilo que a gente já falou no outro tópico, né? Eu não ia conseguir enxergar o rosto da forma correta, as coisas, as informações que estão atrás, por exemplo, eu estou na cidade, estou gravando na rua, com solzão de meio-dia, não fica uma imagem bonita, não fica uma imagem cinematográfica. Então, dê prioridade quando você vai gravar com luz natural, ou no comecinho da manhã, ou no finalzinho da tarde, com o pôr do sol, certo? Esses horários são os horários em que a estética, utilizando luz natural, ela fica mais bonita. Então, se você for normalmente em algum ponto turístico, praia, alguma coisa, tiver fotógrafos profissionais, ensaios de casamento, são marcados normalmente ou nascer do sol, formatura. Então vamos juntar a nossa turma, fazer, o fotógrafo manda aí que horas? No nascer do sol, bem cedinho, para que a imagem ela fique mais bonita, né? Fique mais nítida, mais limpa, tá certo? Outra coisa, a luz natural, a luz ela gera, por natureza, ela gera sombra. Então aqui atrás ela tem uma sombra ali. Mas não está de forma exagerada, não está um negócio que incomoda, né? Não está tirando toda a atenção do meu vídeo. Eu sou o ponto principal ainda. Quando temos sombra exagerada, sombra no meu rosto, se eu estivesse gravando e tivesse dessa forma aqui, incomoda, né? A gente vê que não é uma luz natural, tem alguma coisa na frente do meu rosto, da informação que eu quero mostrar. Então, eu tenho que ter a noção de que sombra existe. Se tem luz, tem sombra. Mas a gente tem que ter o cuidado que não seja de forma exagerada, tá? Outra coisa, eu preciso ter luz. A qualidade do meu vídeo, ela é ligada diretamente à luz. Eu só tenho imagem se existir luz, né? O que é o escuro? O escuro é a ausência de luz. Então, eu não posso ter luz demais, mas eu tenho que ter aquela luz mínima. Se eu não tenho luz natural disponível, eu vou começar a ter possibilidades, seja um abajur que eu tenho em casa, uma TV ligada, fazendo uma luz de lateral aqui, né? Eu tenho uma luz no meu quarto que tem uma janela dentro da minha casa que me ilumine também, enfim. A estratégia de iluminação, ela vai depender das condições que você tem disponível. Porém, tem que existir luz, tá? Então, quanto melhor organizada a luz, melhor a qualidade da imagem que eu vou conseguir entregar. E aí, chega um ponto que eu não posso criar uma coisa que não existe. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu tenho que ter um mínimo de luz, eu tenho que ter um mínimo de qualidade para que depois, numa edição, no após, eu consiga melhorar um pouco daquilo.
A gente vê muito isso em relação eu estou fazendo uma gravação de um vídeo de uma festa de aniversário, por exemplo. E a tonalidade da luz que tem lá, em especial, é uma luz azul. Naturalmente, os reflexos, as luzes que vão aparecer no meu rosto, as pessoas estarão azuis, porque a luz que está lá é azul. Eu tenho como corrigir um pouco isso depois para trazer uma tonalidade um pouquinho mais natural. Mas eu não tenho como fazer milagre. Se a luz ali é azul, né, quando eu estou gravando, eu tenho que prestar atenção e me preocupar com os tons e graduações de cor. Se eu estou gravando um negócio altamente amarelo, vermelho, aqui do fundo, tem outros episódios, outras aulas, que os professores estão com uma luz de fundo um pouco colorida, tal. Eu não tenho como retirar aquela cor. Quando eu estou num set de gravação, eu tento organizar o set ao máximo para que eu não tenha trabalho na pós. Esse é o pensamento. Eu não posso tentar corrigir tudo. Ah, depois eu corrijo. Ah, depois eu subo essa luz. Nem sempre isso é possível. Então, o quanto melhor tiver a minha iluminação distribuída nessa gravação, seja um abajur que eu tenho em cima da mesa, para me dar uma informação mais nítida durante a gravação, aí eu vou tentar fazer isso, certo? Não tenta colocar toda a iluminação na pós, na edição, que às vezes não dá certo, tá? Evita também utilizar a luz diretamente no teu rosto ou na informação. Normalmente, aí quando a gente vai falando de equipamento, vocês vão ver bem detalhado a questão de difusores. É como se fosse um papel, né, um tecido, alguma coisa, que ele dá uma suavizada nessa luz, para não ficar chapado, não ficar reluzindo muito estourada a luz. Ela dá uma suavizada, ela acaba deixando essa luz artificial com um tom um pouquinho de luz natural, tá? Então, é interessante também o uso de difusores, né? Normalmente é utilizado um papel vegetal específico para a produção audiovisual, ou tecido branco ali, que vai dar essa difusão. Quando a gente vai falando de equipamentos, de iluminadores ali, de tipos de iluminação, eu vou mostrar para vocês alguns difusores que tem aqui, tá? E pode usar difusor também para iluminação natural. Então, se eu estou gravando externo e tem aquela luz muito forte, mas eu não tenho outra opção, eu vou ter que gravar num horário que não é no comecinho da manhã, nem no final da tarde, não tem essa disponibilidade. A gente usa grandes difusores também para a luz do sol, tá? Então tem ferramentas também para isso que a gente pode utilizar para dar uma diminuída naquela luz forte demais, impactante. Falando ainda de iluminação, evite misturar dois tipos de cores, né? Você na sua casa tem lâmpada LED, então você vê que existe uma luz quente e uma luz fria, né? A luz quente ela é mais amarelada, tem aquele tom. E tem a luz fria, que ela é um pouco mais azulada, branco para azulada. O ideal é a gente ter um meio termo, uma luz ali um pouquinho branca, óbvio que depende da estratégia que eu queira colocar no meu ambiente. Então, outro erro comum, pessoal, é você gravar contra a luz, né? Então, se eu tenho uma fonte de luz vindo daqui, se eu coloco o celular para gravar daqui, ou a webcam, a informação ela nunca vai ser vista, sempre vai ficar aquela silhueta. Por quê? Porque a fonte de luz aqui é muito forte e, a não ser que seja a minha estratégia, tá? A minha estratégia depois é fazer, por exemplo, uma cena de duas silhuetas se beijando, de um casal, dia dos namorados, e aí vai lá o casal, dá um beijinho, e eu quero só aquela imagem da silhueta se encontrando. Beleza, é a tua estratégia, você roteirizou aquilo, você quis fazer aquilo de fato, pensado. Mas se eu estou querendo gravar uma informação, eu tenho que ser sempre a favor da luz e nunca contra, tá? Então vamos lá. Vamos juntar tudo aqui que a gente viu na aula de hoje. Vamos combinar tudo. Qual que é o cenário ideal? Primeiro, um celular apoiado na estante ou no tripé, se eu for gravar um vídeo de mais de 10 segundos. Eu ter pelo menos um fone de ouvido plugado no telefone para que eu faça uma captação com áudio melhor, tá? Ou faça a gravação com um aparelho com áudio diretamente aqui bem próximozinho do microfone, sem encostar, mas
uma boa qualidade de recepção, sem nada interferindo, desculpa. Evitar ambientes de eco, né? Dar preferência de gravação para uma fonte de luz natural, seja numa janela, ou uma fonte de uma luz artificial, como um abajur, alguma coisa, mas que não destoe muito da tonalidade da minha pele, né? Que não seja aquela luz muito artificial de coloração estranha. E manter o rosto enquadrado ali com os espaçamentos laterais, um espaço também da minha cabeça para o teto do vídeo, né? E aparecer parte do tronco. Vamos levar essas informações e esse cuidado desde uma chamada de vídeo no WhatsApp. Você vai fazer uma chamada de vídeo no WhatsApp, vai se policiar que esse enquadramento, essas informações podem ser utilizadas de forma de você melhorar e trazer um ar mais profissional para os teus vídeos, tá bom? Então, o que era antes um erro muito comum, de você estar com o celular na mão, vibrando, não fazer nada, fazer captação contra a luz, ter um lugar de gravação com um monte de barulho, agora você vai ter um set de gravação mais estabilizado. Celularzinho parado, áudio com qualidade, uma imagem agradável para que tua audiência possa assistir, tá certo? Então, vimos aqui hoje os 3 fundamentos mais importantes, né, para a gente começar a gravar com o que a gente tem. Então, atenção no som, atenção na imagem e atenção na iluminação. Então fica aqui o desafio para vocês, gravar um videozinho de 1 minuto com aquele roteiro que a gente fez. Então pega aquele teu roteiro, grava o teu vídeo, usando essas técnicas que a gente fez aqui, utilizando a câmera traseira do celular, usando um tripézinho ali como base ali, alguns livros, alguma coisa, usando uma iluminação natural, bacana, tentando utilizar um fone, um microfonezinho, né, de ouvido do teu telefone para trazer uma qualidade de áudio mais bonita. E aí você faz essa gravação, posta, me marca lá, que eu quero ver se você realmente conseguiu fazer um vídeo com uma melhor qualidade do que você fazia antes, beleza? Valeu, até a próxima aula, gente!